Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é Do Ego à Flor de Lótus. A metáfora de flor de lótus é frequentemente utilizada em contextos espirituais e filosóficos para simbolizar o crescimento espiritual, a purificação e a iluminação. Nos ensinamentos budistas e em outras tradições espirituais orientais, o lótus é considerado um símbolo poderoso, devido à sua capacidade de crescer e florescer em condições adversas, emergindo da lama escura para florescer em beleza e pureza. No contexto de inteligência espiritual de Dana Zohar e Ian Marshall, a metáfora do lótus do eu é uma jornada interior em direção à autoconsciência, transformação e realização espiritual. Cada camada do lótus representa um aspecto diferente do eu e do processo de desenvolvimento espiritual. Assim, vamos explorando as diferentes dimensões do eu humano e a sua relação com o mundo interior e exterior, com o objetivo final de alcançar uma maior compreensão e integração espiritual. Cada camada do lótus pode representar um estágio ou um aspecto específico dessa jornada espiritual, desde a superação do ego até a realização da essência interior e da conexão com algo maior que o eu individual. Então agora vamos aprofundar essas camadas do lótus. A primeira camada é o lótus do eu, que é a camada do ego. Aqui vão algumas ideias de como que é essa primeira camada. Primeiro, formação do ego. O ego ele se desenvolve a partir de uma idade precoce, influenciado por fatores como experiências familiares, culturais e sociais. Essas experiências elas moldam as nossas crenças, valores e percepções de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. O segundo, ele age como uma função protetora. O ego é frequentemente descrito como uma estrutura que busca garantir a nossa sobrevivência e bem-estar psicológico. Ele cria uma noção de separação entre o eu e o outro, permitindo-nos estabelecer fronteiras e defender os nossos interesses pessoais. O terceiro é a identificação com o ego. Nós identificamos excessivamente com o ego, confundindo a nossa verdadeira identidade com as narrativas e construções mentais que ele cria. Isso pode levar a uma sensação de separação, conflito interno e sofrimento. Temos também as limitações do ego, incluindo a sua tendência a categorizar e rotular as experiências de acordo com as noções pré-concebidas, restringindo assim a nossa percepção da realidade e impedindo o crescimento pessoal e espiritual. E fechando essa camada que é transcendendo o ego, que aqui são algumas práticas para transcender essas limitações, que é a autoobservação, a aceitação e a compaixão. Ao reconhecermos e questionarmos as narrativas do ego, podemos abrir espaço para uma maior consciência e a conexão com a nossa essência interior. Agora nós vamos para o segundo momento, que é a segunda camada, que é o lótus do eu, que é um meio associativo. Aqui os autores examinam como as nossas interações sociais, cultura e ambiente moldam a nossa identidade e visão do mundo. Aqui estão algumas ideias sobre essa camada. Primeiro, sobre cultura e identidade. Aquilo que nós crescemos influencia profundamente a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Os valores culturais, as normas sociais, as tradições, elas moldam as nossas crenças, comportamentos e relacionamentos, contribuindo assim para a formação da nossa identidade. Já nos relacionamentos interpessoais, examinamos o papel desses relacionamentos interpessoal na nossa jornada espiritual. Essas interações com familiares, amigos, colegas e comunidade podem nos desafiar, inspirar e ajudar a crescer, ao mesmo tempo que existem conflitos e dinâmicas de poder podem criar também esses obstáculos para a nossa evolução espiritual. Em nível de conexão comunitária, é a busca do significado e do propósito. Participar de grupos religiosos, espirituais ou de apoio podem oferecer suporte emocional, inspiração e oportunidades de crescimento pessoal. E essas comunidades podem servir também como um espaço seguro para compartilhar as experiências, buscar orientações e prática dos valores espirituais.
No quesito de transformação social, a espiritualidade pode motivar a transformação social e o ativismo em prol da justiça e da igualdade. Ao reconhecermos a nossa interconexão com os outros e com o mundo, podemos sentir um chamado para agir em solidariedade com aqueles que estão sofrendo e trabalhar para criar um mundo mais justo e compassivo. E fechamos essa camada com os desafios da modernidade, como a individualização, a alienação social e a crise de sentido. A globalização e as mudanças socioeconômicas, elas afetam a nossa capacidade de nos conectarmos com os outros e com a nossa própria espiritualidade. Agora, nós vamos para o último pilar, que é a camada do lótus do eu, que é o centro. Aqui, os autores exploram a natureza essencial do ser e como podemos nos conectar com essa essência interior. Isso envolve adentrar na camada mais profunda, explorando a essência interior e o sentido de conexão com algo maior do que o próprio eu. Aqui estão algumas ideias dos autores. Primeiro, essência interior. Além das camadas superficiais de identidade e ego, existe uma essência interior ou núcleo de ser. Essa essência é descrita como a fonte da nossa verdadeira natureza, composta de qualidades como amor, compaixão, sabedoria e bondade. O segundo é a conexão com o divino. A nossa essência interior está ligada ao divino ou ao transcendente. Aqui os autores discutem diferentes concepções de divindade em várias tradições espirituais e como a busca pela conexão com o divino pode ser uma parte central da jornada espiritual de muitas pessoas. A terceira são as práticas contemplativas, como a meditação, contemplação, oração, são meios de acessar e cultivar a nossa essência interior. Essas práticas podem ajudar a transcender as distrações da mente e aprofundar a conexão com o eu essencial e também com o divino. A quarta é surrender e rendição. Ao deixar de lado o controle e a identificação com o ego, nós podemos abrir espaço para a experiência da presença divina, desapegos e também para a manifestação da nossa verdadeira natureza. E para fechar essa camada, é significado e propósito. Como a conexão com o centro do eu está intrinsecamente ligada ao sentido de significado e propósito na vida. Ao vivermos alinhados com a nossa essência interior e com o divino, podemos encontrar uma sensação de plenitude e direção em nossas vidas. Aqui, falando desses 3 pilares, foram somente algumas ideias que os autores abordam no seu livro Inteligência Espiritual. E ao cultivarmos essa conexão mais profunda conosco e com o divino, nos libertando dessas camadas do ego e chegando na transcendência da flor de lótus, é que nós podemos experimentar uma transformação pessoal e uma compreensão mais ampla do nosso propósito e significado de vida. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e quero agradecer a sua participação. Muito obrigada e até a próxima. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.